Eu acho que meu percurso de escrita começou numa conversa que eu vi entre meus pais, que minha mãe dizia que tinha muita dificuldade de escrever, e ela também é uma intelectual, como meu pai, e meu pai escreve o dia inteiro. E aí, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, e foram uma série, na verdade, de jantares, de conversa nos jantares, em que eu não me lembro exatamente o que, mas eu lembro do meu pai falar como ele enfrentava, digamos assim, o medo da escrita. E aí, ao mesmo tempo, eu não sei dizer direito, mas eu acho que eu sempre tive muita imaginação. E eu comecei a escrever por isso, para tentar dar conta da imaginação. Eu sei de textos meus desde os meus 9 anos de idade, assim, textos que eu tenho ainda, então, e eu sei que eles são datados dessa época, tanto porque saíram em antologias da escola, como porque às vezes eu tenho eles em ponto doc, e eles têm essas datas, 93, 94, mas eram textos em prosa primeiro. E daí acho que em 95 eu escrevi um poema que chamava Bola de Ping Pong. E ele era todo sonoro, assim, ele tinha a bola de ping-pong, pinga, pong. E eu estudava nessa época na aplicação da USP, na escola. E eu sei que depois esse poema, eu não soube disso, eu soube disso muito tempo depois, mas que esse poema ele foi exposto numa feira de professores de escolas públicas, dizendo que o ensino público podia dar certo, alguma coisa assim. Mas eu só soube muito depois quando eu encontrei a minha ex-professora, tipo, no supermercado, uma coisa assim muito louca. Aí, durante minha adolescência, eu escrevi muito, tudo lixo, assim, lixo mesmo. Eu queimei, quando eu tinha uns 20 anos, uns 21 anos, eu queimei uma pasta que devia ter umas 400 páginas, fácil, assim. E eu não queimei porque eu tivesse vergonha, não. Eu queimei porque eu precisava fazer outra coisa e aquilo me impedia aquilo me mantinha naquele registro. Daí eu estudei letras. Como eu disse para vocês antes da câmera estar ligada, a faculdade de letras aniquilou a minha escrita nos 6 anos que eu passei lá. Só que aniquilou minha escrita enquanto experiência literária, assim, porque literária no sentido emocional do termo, assim, porque eu escrevi muita crítica literária dentro da faculdade e diria que eu escrevi e ainda escrevo quando escrevo crítica literária como se fosse ficção. Então, foi um grande exercício também. Eu me divertia muito escrevendo os trabalhos para a faculdade. E eu acho que essa coisa de ter que ter clareza, de ter que ter argumentos e tal, me ajudou muito a aprender a escrever. Então, embora a faculdade tenha inibido a minha escrita, ela também fecundou outras formas de escrita. E aí, eu acho que foi em 2007, acho que foi isso, 2007, eu integro essa aproximação de uma escrita mais no sentido de algo que eu queria vir a publicar e vir a mostrar a partir dessa época, embora desde 2005 eu estivesse tentando. E eu vejo que eu comecei a escrever com o que eu chamaria de fecundidade, digamos assim, quando eu bebi ayahuasca pelas primeiras vezes. Assim, eu acho que a ayahuasca me tirou de um excesso mental que eu tinha. Tanto que no meu primeiro livro, acho que eu nunca falei isso publicamente, mas no meu primeiro livro, No Canto de Estima, eu só consegui escrever quando eu senti que eu escrevia para minha mãe. Que os poemas eram feitos para ela, assim. E acho que eu senti isso pelo menos nos 10 primeiros poemas que eu escrevi no Canto de Estima. E eu também senti naquela época, e eu acho que foi a ayahuasca que me ajudou a fazer isso, que embora tudo que eu escreva seja muito excessivo, tinha um excesso a mais que ele desapareceu naquela época, assim, que então existia. Aí depois de publicar o Canto de Estima, eu fui para Portugal
muito interessada na língua portuguesa, no português de Portugal. Assim, isso para mim era o fundamental. Assim, quando eu cheguei em Portugal em viagem, em 2008, minha sintaxe explodiu nos meus textos em 3 dias. Não foi uma coisa que eu tenha planejado. Acho que eu tenho o ouvido muito mimético, assim, o ouvido e o olhar até. Eu até tenho que tomar muito cuidado com o que eu leio e com o que eu escuto, porque eu rapidamente começo a reproduzir aquilo, pro bem e pro mal. E isso em Portugal foi, assim, explosivo. E eu acho que o meu segundo livro, o Alforria Blues ou Poemas do Destino do Mar, é muito isso, assim, ele é resultado de uma sintaxe destruída e reconfigurada, assim. Ele é de 2013, e aí no final de 2013 eu comecei a escrever o livro que eu publiquei agora em 2016, que eu acho que é o livro que eu encontrei o que eu queria fazer desde a minha infância, assim, que é o livro que eu... Então agora eu ando com esse problema, assim, que nada que eu escrevo encaixa, porque eu terminei esse livro, então eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sinto que eu resolvi uma concepção de livro que eu tenho e tinha nesse Seiva, Veneno ou Fruto, assim, e que ao mesmo tempo é o meu primeiro livro espiritual, digamos assim, porque meus outros livros eles são todos muito imaginação, a imaginação como o território da vida, assim. E o Seiva, Veneno ou Fruto é quase como se fosse uma outra porta que se abriu na minha vida que tem a ver com o universo espiritual, que é uma coisa que eu até então não tinha nem experiência de vida em relação a isso, assim, me sentia completamente cartesiana. E acho que é isso, assim, de percurso de escrita. Eu tive esse desejo de alguma maneira, antropofagicamente, comer Portugal. Sou casada com um português. Mas isso aconteceu em outras esferas também. Mas os portugueses não pensam que o que eu escrevo parece português de Portugal. Entende? Então eu vejo que o que eu faço está num território bem da fronteira, do híbrido mesmo, assim. Isso é curioso, né? Porque ela pode ter havido, de fato, uma contaminação que se torne visível para os outros, como pode ter acontecido uma contaminação que ela só seja visível para mim, né? Acho que é importante de marcar isso, porque senão a gente pode ficar muito pedante. Tipo assim, sei lá, Clarice Lispector. Evidentemente, Clarice Lispector fundamenta a minha escrita, mas eu não, de certa maneira, não... É muito difícil dizer uma coisa dessas e não ser arrogante, eu acho, né? Então, digamos assim, o que eu sinto mais é quais são os escritores com os quais eu tenho um exercício, ou tive um exercício continuado de aprendizagem, assim. E que, de certa maneira, eu nunca vou dar conta do universo deles, e nem pretendo, até porque sou um ser vivo inseparado. Mas eu pensaria primeiro, assim, eu pensaria até meio cronologicamente, assim. Eu tenho Mercúrio em Capricórnio. Mercúrio em Capricórnio funciona bem cronologicamente. Para começo de conversa, Drummond. Drummond, para mim, assim, ele foi onde eu descobri a poesia e pensei, eu quero fazer isso na minha vida, assim. Ana Cristina César, com certeza, assim, ela foi muito fundamental na minha vida, sobretudo na minha transição do final da adolescência e início de vida adulta. Foi mesmo, assim, ela me ensinou, acho que uma liberdade em relação ao emocional e o mental se confluírem, assim, e a experiência do cotidiano poder ser a vivência do território poético, assim. Ela me trouxe muito isso. Mas eu tive... o Drummond eu não tive que fazer isso com ela, do que eu tive que fazer com ela. Com ela eu tive que assassiná-la dentro de mim mesmo, porque senão eu me identificava demais. E se identificar com uma suicida é algo um tanto quanto delicado. E
ainda depois disso, eu diria que o Herberto Helder foi assim a figura para mim durante muitos anos, é ainda, como Drummond e Ana Cristina também, mas o Herberto, ele é diferentemente dos dois, ele tá no mundo natural. O que eu sinto é isso, assim, que a poesia dele tá no meio de uma fazenda, tá... Ele consegue dar voz ao que não tem voz, assim, sabe? Então isso para mim foi muito fundamental. Hilda Hilst, minha leitura da Hilda foi relativamente tardia em relação a esses outros todos, assim. E ela, de todos esses, é a poeta em que eu estou sempre disposta a ler a Hilda. Assim, sempre. Não tem nenhum... Não vou ter, e não tenho nenhuma sensação, como eu tenho às vezes com alguns poemas do Drummond, de que eles são datados. Talvez porque ela seja mais recente, não sei. Mas eu não sinto isso. Eu sinto que a poesia dela é... A poesia e a prosa dela é transversal e eu chego a achar hoje que ela é a... Tipo, esses superlativos que não valem nada, mas chego a achar que ela é a maior poeta da língua portuguesa no século XX. Assim. Eu acho isso, assim, que o que ela fez é... inominável. E tem mais coisa, né? E daí pra mim tem uma coisa muito louca que são os poetas de língua não portuguesa e que por isso eu leio através de traduções ou nem tanto. Um dos livros da minha vida é o Four Quartets, do Eliot. Esse eu tenho várias traduções e leio ele em inglês também. Mas de uns anos pra cá eu gosto muito de Hölderlin. Hölderlin para mim é o poeta e eu não sei alemão e não pretendo nessa vida ter tempo para aprender alemão. E isso para mim é algo muito triste, porque eu adoraria ler Hölderlin no original, mas eu não me vejo fazendo isso. Então, ontem eu até brinquei com os amigos falando, se vocês não souberem o que me dar de presente, me deem traduções do Hölderlin, assim, sabe? Porque para mim ele é o paradigma, assim, e cada vez mais eu gosto dele. Eu tenho muitos períodos sem conseguir ler, que é uma coisa rara, né, entre os poetas, mas acho que porque... Acho mesmo que tem a ver com um excesso de oferta na minha vida. Eu cresci numa casa com 50 mil livros, entende? Então eu tenho uma estafa às vezes com os livros. E o Hölderlin, ele me salva também dessa sempre. Até mais do que a Hilda, assim, de que eu abro um poema dele e eu leio a qualquer momento. Assim. Acho que pensaria nessas figuras, assim, sobretudo. Eu acho que os textos do Roland Barthes, sobretudo, assim, eles para mim foram muito fundamentais. Eu penso neles muitas vezes mesmo. Eu acho que na minha dissertação, no meu mestrado, quase tudo que eu usei como bibliografia, mas eu pensaria muito no Nietzsche também, nas questões ligadas digamos assim, a desfazer a moral. Mas eu penso que da faculdade de letras é o Barthes, para mim, o que ficou assim de mais fundamental e no qual eu penso muitas vezes. Assim. E ele me foi dado nos cursos de letras, porque, por exemplo, Nietzsche não foi, ou mesmo Deleuze, que também para mim é muito importante, mas não veio via letras, assim, veio por convivências, amigos, coisas assim, mas eu pensaria... Acho que o Barthes atravessou vários cursos que eu fiz também, então... Para mim tudo é corpo, para mim, né? Acho que não é todo mundo que vive assim a experiência da escrita, mas... eu tendo a achar que o pensamento e a emoção, eles sempre se dão na carne. Que o pensamento é uma espécie de impulso fisiológico, químico, são relações neuroniais, sei lá, não entendo nada disso, mas eu tendo a sentir isso assim. Ao mesmo tempo, a minha experiência de escrita, ela é sempre muito fisiológica, porque
tudo que eu como, que eu bebo de um chá, que eu fumo ou não fumo, vai fazer diferença substancial no meu texto. Assim. Eu realmente sinto diferença se eu almocei um hambúrguer ou um vegetariano em relação ao texto que eu escrevo produtivamente no final, assim. E sou muito tátil também. Eu não, é ridículo, mas eu não consigo escrever um poema se eu não tiver com a caneta certa e o papel certo. Eu posso escrever diretamente no computador. E até mesmo no telefone, assim, eu falo telemóvel. Eu posso falar no celular, assim. Posso escrever um poema no celular. Mas se for papel e caneta, eu preciso de uma caneta muito específica e de um papel muito específico. Que fala de uma coisa, acho que virtuosa da sensação mesmo. Assim. Eu preciso sentir que existe uma canalização entre meu corpo e aquele outro objeto material que é uma coisa só, sabe? Ao mesmo tempo, não tem como negar, eu acho, essa questão da escrita relacionada ao sexo mesmo, ao desejo. A palavra é sedução. A palavra é sedução. Tenho pensado muito nisso nesses últimos dias, curiosamente. Mas a Liançol fala, né, do sexo de ler. Então, que é uma expressão que eu demorei para entender o que ela estava querendo dizer com isso, nem sei se eu entendi ainda. Mas eu tenho essa sensação e obviamente, o fato de ser mulher influi nisso. Na forma como... E quando eu digo que influi, é que eu acho que é ótimo, na verdade. Eu acho que nós mulheres, temos uma liberdade em relação às possibilidades de escrita, comparativamente aos homens. Eu acho mesmo. E é talvez por isso, contemporaneamente, eu leio muitas mulheres mesmo. Assim. Isso eu não separaria isso, porque eu acho que a poesia é uma experiência só, assim, que embora cheia de amálgamas e coisas, eu não separaria. Até, ao meu ver, essa separação ela é mais interessante para os homens do que para as mulheres, assim, eu acho, né? Mas isso é bem a minha visão muito pequena e particular, né? Mas eu acho que, de certa forma, a emancipação feminista, que é uma coisa que ainda está sempre em devir por acontecer, né? A sociedade não é uma sociedade feminista, infelizmente, mas eu tendo a achar que a experiência de uma vivência feminina, ela tem mais área de encontro e até de sensibilização, sabe? Do que a relação dos homens com os textos, eu acho. Eu acho que os homens, não estou generalizando, né? Existem exceções, obviamente. Mas, no geral, eu tendo a entender que os homens têm quase como um compromisso com a clareza, um compromisso com a função daquilo, sabe? Embora eu acho que existe, muitas vezes, um território que até eu tentei quebrar nesse meu novo livro um pouco isso, que é uma aproximação do feminino com o universo do cotidiano, né? Como isso sendo uma mesma coisa, que não é necessariamente, né? Eu até tendo a achar que isso está virando meio que um lugar comum da poesia contemporânea feita por mulheres. Mas também conheço homens que, de certa maneira, foram feminilizar a própria poesia indo tratar do cotidiano, né? O que eu acho muito interessante, assim. Mas muitas vezes eu vejo que os homens têm uma coisa de uma disputa por um lugar, assim, sabe? Um lugar de fala, uma construção. E eu não vejo isso na poesia das mulheres, no geral. Assim, eu acho que as mulheres estamos mais soltas. Acho. Não sei. Eu acho difícil saber, porque a vida varia muito. Mas, pensando no que eu fiz até agora, eu sinto, é meio absurdo dizer isso, mas eu sinto que é quase como se fosse essa polaridade fundamentada entre vida e morte. Assim, eu sinto que eu tenho muita confluência com o universo dos mortos, digamos assim, e que o que eu vim fazer nessa vida é afirmar a vitalidade enquanto potência. Por isso que a experiência
de estar tão ligada a uma escritora suicida era algo muito perigoso para mim. Talvez não seja perigoso para outras pessoas, mas para mim, que tem uma espécie de ralo em direção à morte, eu precisei... E é isso que eu entendo que a ayahuasca foi um separador, porque como a ayahuasca ativa muito essa região do plexo solar, eu ganhei o que eu já tinha, na verdade, mas uma clareza em relação ao amor pela vida, assim. E eu sinto muito isso em tudo que eu escrevo, uma defesa da vida, assim. Eu sinto que a Ana Cristina, ela não tinha limite mesmo, né, em relação aos lados, né, a essas polaridades. Eu acho que a ideia da pulsão de morte, ela é muito interessante, sobretudo enquanto ela se dá no universo do símbolo, né? Porque a gente morre muitas vezes na vida, simbolicamente, né? E ainda bem. E a morte me interessa nesse sentido. Eu gosto de trocar de pele, de trocar de pessoa em mim, assim. Eu faço isso muito, aliás. Mas a morte enquanto realidade mesmo, ela é muito forte. Todas as vezes que eu vivenciei a morte de muito perto, ela realmente tem um chamado nela. Tem um chamado, a gente vai dar ali. E eu acho que é muito importante, ao meu ver, que enquanto a gente não foi ali, a gente resista àquele lugar. Porque senão vira destruição, e não regeneração, digamos assim. Interessa muito, assim, eu acho que nesse meu novo livro, No Seiva Veneno ou Fruto, a morte é a presença central, assim. No meio do ano passado, na verdade, minha avó morreu, e era eu que estava com ela no momento em que ela morreu, né? E isso foi um acaso, assim, porque ela nem estava doente nem nada, e eu estava com as duas mãos nela na hora em que ela morreu. E no dia mesmo em que ela morreu, eu soube que a única forma que eu conseguiria dar conta daquilo seria através de um poema. Além do choro, né? Evidentemente, além do luto em si. E que seria o último poema do livro, assim, o último poema que eu escreveria. Era quase, para mim isso me acontece muito e isso às vezes é muito confuso. É quase como se os poemas eles tivessem uma espécie de mensagens prévias do que é que eu vou vir a viver, assim, é quase como se eles tivessem uma característica oracular mesmo, assim. E é um livro que fala da morte o tempo inteiro, e quando eu estava terminando o livro, minha avó morre, sabe? Então, e não é que ela morre comigo, ela morre com... Eu estava com as duas mãos nas costas dela. E aí, é um poema que está no livro que ele chama... Os poemas não têm título, na verdade, mas o primeiro verso dele é Senhora Soberana da Escarpa Rochosa em Declive. Que é, aliás, o que uns dias depois da minha avó morrer, eu descobri que o nome dela, que era Maria de Lourdes, significa num dicionário de nomes isso. Senhora Soberana da Escarpa Rochosa em Declive. Que em si já é um... E em si é um verso, né? Isso. Então, eu tenho essa impressão. Além disso, foi depois disso, dessa morte, como eu vi algo de muito perto, eu acho que eu fiquei precisando de representações simbólicas para o que tinha me acontecido. Então, eu, por exemplo, procurei um pai de santo, jogar búzios, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu descobri que eu sou filha de Iansã, o que para mim é muito evidente hoje, não faz nenhum ano, mas... E Iansã é a única orixá que tem, né, o acesso ao mundo dos mortos, né? Assim, ela é a senhora dos eguns, né? Então, eu sinto isso um pouco, que de certa maneira também vejo na minha figura e na minha poesia uma ligação muito forte com os mortos no sentido dos mortos literários mesmo, a tradição. Eu sou uma pessoa, meu mestrado é sobre tradição, entende? Não é... Quando eu comecei a escrever, eu tinha dúvida se eu ia escrever sobre o contemporâneo ou sobre tradição, mas eu sou uma pessoa da tradição, não sou uma pessoa do contemporâneo.
eu atualizo a tradição em contemporâneo, mas eu não... Então eu acho que por essa via também eu estou sempre ligada nos mortos, assim, pensando... Acho que os poetas todos que eu me referi no começo da conversa são todos mortos. Né? Então, sinto isso, e como isso, dizer uma coisa dessa e trazer isso é um peso, não é uma coisa que se fale. Poderia dizer, eu estou interessada no pensamento verbal da palavra. Não, não estou. Não é isso que me interessa, entende? Então, de alguma maneira, eu vejo que lidando com densidades muito intensas, eu tento trazer alegria para as coisas, ao mesmo tempo, entusiasmo. Acho que é mais do que alegria, entusiasmo. Então, vejo que a morte está cada vez mais presente. Não sei se no que eu virei a escrever a morte vai estar, assim como teve nesse livro. Mas eu sinto isso, assim, uma espécie de compromisso meu com o que já foi, digamos assim. Sabe? E de purificar isso que já foi também. Não deixar que a tradição, por exemplo, ou que os mortos sejam uma nuvem de chumbo que enclausura a gente, que não permite que a gente faça coisas. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Eu acho que a literatura ensina a gente a sentir. Aquela história da experiência mesmo do universo da literatura, ela, de certa maneira, faz com que a gente entre em contato com aquilo que a gente sente já, chega a sentir que é dor, a dor que deveras sente. Né? Isso é tipo, você não sabe, até ler aquele poema, ou aquela narrativa, né, que você sente aquilo. E quando você sente através do que você lê, você percebe que você não é o primeiro ser humano nem o último a sentir aquilo. E aí eu acho que a literatura tem essa generosidade, como toda arte, mas acho que como a literatura passa pelo universo da palavra, ela é direta, né? O texto ou o som da palavra é muito permeável à nossa experiência, assim. E uma vez que você saiba, por exemplo, um poema de cor, ele vira uma espécie de oração. Né? Você pode recorrer a ele no momento que te for necessário para que você reentenda o que é que você sente. E aí eu acho que sim, que a literatura tem muita utilidade, mas ela não... Ela nunca tem funcionalidade. Ela nunca se presta a nada, ela é politicamente aberta e livre, ela vai ser sempre incontrolável, sabe? Mas ela ao mesmo tempo, ela refina tanto o intelecto como o emocional das pessoas. E as pessoas, eu acho que quanto mais delicadas e sensíveis, menos violentas são, por exemplo. Né? Quanto mais estiverem em contato com isso. Né? Acho, não lo sei. Varia muito, varia muito. Eu entendo, eu vivo muitas vezes uma sensação, que é o que eu mais gosto, que aparece na minha cabeça ou no meu ouvido, sei lá, um verso pronto. Vem é quase como se fosse uma mensagem de mim para mim mesma, mais latente do que as coisas que eu estou pensando ao redor e vivendo e tal. E aí eu preciso escrever. E às vezes eu não tenho o ímpeto de continuar a escrever e daí eu deixo que aquilo se retransforme para um outro momento. Mas normalmente eu não perco essa oportunidade porque ela me dá muito prazer quando aparece assim. E é o mais comum. Eu cada vez mais não forço esse momento. Num primeiro ponto, meu primeiro livro, eu mostrei ele para algumas pessoas que poderiam ser prováveis editores, mas eu logo percebi que ninguém estava interessado, assim. E isso para mim não foi nenhuma espécie de problema, mesmo, assim, eu não... Até porque eu lembro que teve um editor que ele quis que eu mexesse em umas coisas. E eu até mexi e de repente eu percebi que eu tinha transformado meus poemas numa pasteurização, como muitas vezes o mainstream editorial cria nos textos, né?
textos pasteurizados, feito um doce de leite que não é caseiro, né? Ele tem selo industrial. E isso não me interessava. E daí, então, meu primeiro livro foi uma autoedição, que eu, aliás, é dos caminhos que eu mais recomendo para jovens poetas, mesmo, assim, quando me procuram, me mostram e tal. Porque é muito fácil hoje. É só, e mais, você, ainda por cima, você escolhe tudo. Você não entra numa caixinha editorial do formato, da editora, do papel, não. Você chama um brother designer, ele faz, né? Você faz o livro que você quer com a cara que você quer, né? Isso eu acho muito legal no nosso momento. E depois o que me aconteceu foi que quando eu fiz o meu segundo livro, o Alforria Blues, a Carolina, minha amiga Carolina Fenati, ela já tinha fundado a Chão da Feira, a editora da qual eu faço parte hoje. Mas na época eu não, embora eu estivesse muito próxima da Carolina e muito próxima da fundação da Chão da Feira, eu não era como eu sou hoje uma das 4 editoras mulheres, né? Eu era mais... E aí a Carol era mais fluida ali, né? E aí a Carol de cara me disse que queria editar o meu livro, que queria editar o Alforria Blues, o Poemas do Justino do Mar. E eu realmente acho que essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a Carolina, ela é uma grande editora. Ela é uma leitora generosíssima e, ao mesmo tempo, livre e específica, assim. E essa aproximação que eu tenho com ela é cada vez maior. Nesse meu novo livro, No Seiva, Veneno ou Fruto, ela também é a editora do livro. Embora eu publique pela nossa editora, ela é a editora do livro. Eu não sou a editora do meu livro, eu sou a autora do meu livro. Então, ela teve totalmente um papel que é o que eu espero de um editor, assim, e é como eu também gosto de editar convidados, digamos assim. Ela chegou a mexer em verbos do meu livro, assim, de sugerir por que você não troca esse para esse. E como ela é muito inteligente, muito sensível, eu sempre levei em consideração. Não necessariamente para modificar através da sugestão dela, mas fiz isso. E aí o que eu sinto um pouco em relação ao mercado editorial é que existem, curiosamente, fazendo parênteses anterior, curiosamente, todos os convites editoriais que eu tive de edição de livro vieram de editores portugueses. Tirando a Carolina, eu nunca recebi um convite no Brasil que tenha se concretizado. Recebi já propostas de editores de que queriam ver meus originais, mas nunca quiseram editar até o final. E acho que por uma questão mesmo de normatividade que se vive no mercado editorial das editoras maiores, digamos assim, com raras exceções, né? Existem exceções sendo publicadas. Eu acabei de mencionar, por exemplo, a Ana Martins Marques. Ela é editada por uma das maiores editoras do Brasil e ela é excelente, né? Mas excelente e nada convencional. O que ela faz não é parecido com o que ninguém mais está fazendo, né? Mas eu acho que ela é uma exceção. No geral, eu acho que existe já mais diluído do que era uma década atrás, mas existe uma necessidade de uma clareza verbal ou de uma... Eu sinto um pouco que as editoras contemporâneas esquecem o quanto a literatura é delírio, sabe? Isso, as grandes. Já no mercado independente é lindo, porque o mercado independente é incontrolável. Tem de tudo acontecendo, de tudo. E aí eu me sinto muito contente da Chão da Feira fazer parte disso. Assim, a gente é uma forma de atividade e de resistência, assim, né? E a gente se diverte muito. Trabalha muito também, mas a gente se diverte muito. Eu era criança e tinha medo, da curva da escada eu tinha medo, da jabuticabeira não. Mas quanto medo tenho do barão? Eu, que só conheço um lado e do outro desvio, via os caminhos desmanchando juntos. Tinha medo de vulto, passava correndo na curva da escada. Onde o poder encontra aquele que o transtorna? Onde estão os olhos do escuro? Hoje vulto não sei se pega às vezes, se respira, se são suas as lufadas, sombras sem ossos, a janela que trinca batendo, se escolhem o momento de acabar, ou se a morte é só um raspão na órbita de um planeta,
um pó, um vento. Olho muito não. Sucessivas gerações de bem-aventurados que topam em pedras, cicatrizam e correm, bem alimentados, com fome de mais alimento. São seus sinais os imprevistos, os cavalos, os pontos cardeais, os 5 sentidos e os 7 buracos da cabeça. Milênios seja, pela via da massagem, da poesia ou da faxina, através da fumaça, do tabaco e da bruta flor do querer, canto falamos, nos sonhos pisando, na lâmina e descansando, na lama dos pensamentos, meditados dos atos, percebidos ou atormentados pela dança da presença, com uma criança ter contato, por palavra, respiração e pele. Abrir o botão de uma rosa com os dedos é aceitar os dons, mágicos afinando as cordas vocais dos analistas de geometrias da família, lavando os armários com água, forte rompe rochas, cadeados, feito logins abrindo, rompendo, rolando cascalhos e léguas, subindo escadarias e montanhas de empecilhos, aos solavancos, na estrada abaixo do esquecimento e do desgaste que a reza dos gramáticos encerra. O inconsciente se move o tempo todo.